Fala galera, beleza? Então vou gravar um pouquinho de matemática e física para vocês, tá bom? Tudo junto. Vou começar com física, depois vou para matemática. Vou tentar fazer o mais rapidinho possível, né? Deixar tudo prontinho aqui para vocês. E aí vocês dão uma estudadinha em casa, beleza? Então vamos rabiscar, né? Um ônibus percorre a distância de 480 quilômetros entre Santos e Curitiba com velocidade escalar média de 60 quilômetros por hora. De Curitiba a Florianópolis, distante 300 quilômetros, o ônibus desenvolveu a velocidade escalar média de 75 quilômetros por hora. Qual é a velocidade escalar média do ônibus no percurso de Santos a Florianópolis? Então, esse é um exercício classicão de física que a gente tem que resolver da seguinte maneira, ó. Eu vou separar os trajetos, né? Primeiro, ele foi de Santos, ó, foi de Santos até Curitiba, e depois ele foi de Curitiba até Florianópolis, beleza? Essas foram as duas partes da viagem. E ele fala que ele percorre uma distância de 480 quilômetros de Santos até Curitiba. Então essa é a parte 1 da minha viagem. O deslocamento, né, essa primeira parte aqui foi de 480 quilômetros, beleza? Depois, quando ele fala de Curitiba a Florianópolis, que é a parte 2 da viagem, ele fala que o deslocamento, né, entre Curitiba e Florianópolis foi de 300 quilômetros, beleza? Ele também fala que a velocidade escalar média de Santos até Curitiba foi de 60 quilômetros por hora. Então poderia colocar aqui, ó, a velocidade na primeira parte da viagem foi de 60 quilômetros por hora. E a velocidade nessa segunda parte da viagem, ó, foi de 75 quilômetros por hora. Show? E aí eu preciso saber qual que foi a velocidade escalar média na viagem como um todo, né? Para eu saber a velocidade escalar média da viagem no total, né? Eu preciso saber o quê? O deslocamento total da viagem dividido pelo tempo total dessa viagem. Quanto tempo essa viagem demorou, tá? O que é o deslocamento total, então? É a distância percorrida na primeira parte da viagem mais a distância aqui, ó, percorrida na segunda parte da viagem. E o que é o tempo total? Também é o tempo, né, que ele demorou para percorrer a primeira parte da viagem, mais o tempo que demorou para percorrer a segunda parte da viagem. Então, os deslocamentos têm, né? Os deslocamentos têm. O delta S1 é 480 e o delta S2 é 300. Essa aqui eu acho que cairia numa prova tranquila, hein, galera? Então, foco nela aí. E o delta T, pessoal? Aí o delta T é o que a gente não tem, né? Eu vou escrever aqui no cantinho a fórmula, mas eu sei que o ΔT é igual ao espaço dividido pela velocidade, né? Então esse ΔT1 vai ser o espaço, né, da primeira viagem, ó, a distância percorrida é 480, dividido pela velocidade que é 60. E aí eu vou achar, né, esse tempo o quê? Esse tempo em horas, né? Como 6 vezes 8 é 48, eu sei que essa primeira parte da viagem, então, demorou 8 horas. A segunda parte da viagem, que é o delta T2, né? Então vai ser 300 dividido por 75, que é a velocidade. Esse delta T2 vai ser igual a 4. Então quer dizer que a segunda parte da viagem demorou 4 horas. Então o que eu tenho no final? Eu tenho 780 dividido por 12, né? Quanto que dá 780 dividido por 12? Aí a gente vai fazer. Então, velocidade é igual a... Pega aqui, ó. 780 dividido por 12. Se você fizer 6 vezes 12, vai dar 72. E ainda sobraria 6. Então, baixo zero. 5 vezes 12, 60. Menos 60, zero. Então, vai dar 65 quilômetros por hora. Então, veja bem. Na primeira parte da viagem, foi a 60 quilômetros por hora. Na segunda parte, foi a 75. Então, sempre a velocidade média da viagem como um todo tem que estar entre 60 e 75, tá? Que for a velocidade mínima e máxima que ele andou, tá bom? Então, aí tá 65, tá dentro, né? Tá dentro dessa faixa aí. Tudo bem? Então, tem uma grande chance de a gente ter acertado. Pelo menos essa é a previsão que vocês têm que fazer quando estão fazendo esse tipo de exercício aí, tá? Então, bora lá.
Uma composição ferroviária de 19 vagões e uma locomotiva desloca-se a 20 metros por segundo, sendo 10 metros o comprimento de cada elemento da composição. Qual é o tempo que o trem gasta para ultrapassar um sinaleiro? Aí a gente falou também sobre isso, né? O sinaleiro, pessoal, não é igual a ponte, né? Para ele atravessar uma ponte, para ele atravessar um túnel, ele tem que percorrer o comprimento do túnel mais o dele mesmo. Agora o sinaleiro é como se fosse um postezinho, ó, tá? O sinaleiro aqui é como se fosse um poste. Então, quando essa coisa passa pelo poste, ela também percorre, né, o comprimento do poste mais o dela mesma. Mas o comprimento do poste para nós é irrelevante no problema, tá? Então, eu estou falando de deslocamentos aqui de, sei lá, 200 metros. Então, uns 20 centímetros de diâmetro que tem um poste aqui não vai fazer diferença nenhuma para mim. Então, desconsidero o poste. Eu imagino que quando ela vai atravessar o poste, ela percorre só o comprimento, né? O móvel percorre só o comprimento dele mesmo, tá bom? Agora, quando for uma ponte, aí eu tenho que considerar o tamanho da ponte também, tá? Então, qual que é o primeiro desafio aqui? Né? Saber que tem a locomotiva e depois tem mais 19 vagões aqui, ó, que dá um total de 20 peças. Uma locomotiva e depois vai de 1 a 19 vagões, tem um total de 20 elementos. Como cada elemento desse tem 10 metros, quer dizer que o tamanho desse trem aí equivale a 200 metros. Tudo bem? Esse é o tamanho do nosso trem. Para eu saber quanto tempo demora para ele ultrapassar o sinaleiro, eu vou usar a fórmula do tempo igual a deslocamento dividido pela velocidade. Qual que é o deslocamento que ele tem que ter para ultrapassar o sinaleiro? Só, né, o comprimento dele, né? Só o comprimento dele. É passar pelo sinaleiro e sair completamente dele. Então seriam os 200 metros dividido pela velocidade que é 200, né? Então 20 dividido por 2 vai dar o equivalente a 10 segundos. Esse é o tempo que demora para ele ultrapassar o sinaleiro. Agora, para ultrapassar a ponte, é um pouquinho diferente, né? Que além dele ter que percorrer o comprimento dele mesmo, ainda teria que percorrer o comprimento da ponte, né? Então, vamos imaginar que aqui a gente tem a ponte, né? Que quando o trem estivesse começando a atravessar a ponte, ele estivesse aqui no começo dela. Então, para atravessar ela, ele vai ter que chegar até aqui e depois ainda sair dela, sair completamente dela, né? Ele não pode ficar em cima dela. Se ele ficar em cima dela, ele ainda não atravessou. Então, ó, veja que a frente dele inicia o movimento aqui e termina lá no final, ó. Então, qual que é a distância percorrida por ele? Os 100 metros da ponte, mais os 200 metros dele próprio. Então, quer dizer que o deslocamento, né, do móvel nesse percurso foi de 300 metros, beleza? E a velocidade continua sendo a mesma, ó, 20 metros por segundo. Então, quanto tempo demorou? Como o tempo é deslocamento dividido pela velocidade, você põe 300 dividido por 20, e aí 30 dividido por 2 vai dar 15 segundos. Né? Como é uma distância maior, né, acabou dando tempo maior em relação à letra A, né? Tudo bem? É mais ou menos essa a ideia. Então, segue o plano, ó. Um móvel realiza um movimento uniforme de determinado referencial. Seus espaços variam com o tempo segundo os dados. Determine o espaço inicial S0 e a velocidade escalar V do movimento. Então, o espaço inicial S0, lembrando, né, está sempre para o tempo inicial igual a zero. Quando eu tenho o tempo inicial igual a zero, eu também vou achar a nossa posição inicial. Então, a posição inicial para nós, que é o nosso S0 aqui, equivale a 160, aí a unidade aqui é metros, beleza? E a velocidade? A velocidade eu sei que eu calculo como sendo um ΔS sobre um ΔT, ou seja, um S menos S0 dividido por T menos T0. O espaço é o espaço final, posição final menos posição inicial, tempo final menos tempo inicial. Variação é sempre assim, final menos inicial. Aí você escolhe um desses outros valores para ser sua posição final, né? Então, no instante t igual a 4, por exemplo, ele vai estar na posição aqui final igual a zero, que seria a origem dos espaços. E aí você anota isso aqui, ó, espaço final e tempo final, e depois o espaço inicial e o tempo inicial. O espaço, eu vou estar no tempo 4 segundos no espaço igual a 0 metros,
e no tempo igual a 0 segundos, eu estava na posição 160 metros, certo? Então, como é que fica a minha velocidade? Fica a posição final menos inicial, 0 menos 160, dividido pelo tempo final menos tempo inicial, 4 menos 0. Vai dar negativo mesmo, tá, pessoal? Menos 160 dividido por 4. Então, quanto vai dar essa velocidade? Menos 40 metros por segundo. Beleza? Desenhando essa situação aqui, ó, é como se ele estivesse saindo aqui, ó, da posição 160 e tivesse vindo aqui para a posição 0, né? Quanto que ele saiu da posição 160? Quando o tempo era igual a 0. Quanto que ele chegou na posição 0? Quando o tempo era igual a 4 segundos. E ele andou sempre com essa velocidade aqui, ó, menos 40 metros por segundo. Então, meu movimento é progressivo ou é retrógrado? Então, toda vez que eu tenho velocidade negativa, o movimento é retrógrado, né? A nossa velocidade aqui, ó, ela é menos 40, ela é negativa. E qual é a função horária do movimento? Aí vocês sabem que a função horária do movimento é fazer o sorvete, né? S é igual a S0 mais VT. Então, a posição final é igual à posição inicial, que é 160, mais a velocidade, que é menos 40 vezes o tempo. Então, essa é a nossa função horária da posição. Fechou? Então, ficaria S igual a 160 menos 40. Deixa eu só arrumar aqui, ó. 160 menos 40. E beleza? Vamos para o próximo. É dada a função horária do movimento de um móvel, S é igual a 60 menos 12t, na qual S é medida em quilômetros e t em horas. Determine o espaço inicial e a velocidade escalar. Para determinar esse espaço inicial e a velocidade escalar, eu vou utilizar a comparação com a fórmula do sorvete. Se eu tenho essa fórmula aqui, ó, né? Eu consigo comparar com o que está escrito lá, ó, 60 menos 12t. Então vamos lá. Posição a posição, o que significa cada coisa, ó, né? Na posição inicial, a gente tem quem? O 60. E para a velocidade, a gente tem o número aqui, ó, junto do tempo, menos 12. O que isso significa? Significa que a posição inicial é a posição 60 quilômetros, tá? Ele fala que a posição é medida em quilômetros, tá? E o tempo tem em horas, então minha velocidade vai estar em quilômetro por hora, ó. Menos 12 quilômetro por hora, tá bom? Esses são o espaço inicial e a velocidade escalar do movimento. O movimento é progressivo ou é retrógrado, professor? Eu já sei que quando a minha velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. Se fosse positiva, seria progressivo. O espaço quando quando o tempo é igual a 3 horas. Então você já tem sua função horária do espaço, ó, 60 menos 12t. O que você vai substituir? Vai substituir esse tempo igual a 3 horas e vai achar a posição dele, então, nesse instante, né? Então vai ficar S é igual a 60 menos 12 vezes 3. S é igual a 60 menos 36, né? Então vai dar aqui que a minha posição é igual a 24 quilômetros. Ele está voltando, né, galera? Meu movimento aqui, ó, minha velocidade é negativa, então o espaço vai diminuindo. E depois o instante. O que é instante? Quando a gente fala um instante de tempo, né? O instante está relacionado ao tempo. Então ele quer saber alguma informação sobre o tempo, né, em que o móvel passa pela origem dos espaços. E o que é a origem dos espaços? É a posição 0. A origem dos espaços é sempre a posição 0. Então qual vai ser o instante em que ele passa pela posição 0? Aí você joga na sua fórmula, ó. S é igual a S0 mais VT. Então, a posição final, que é 0, é igual à posição inicial 60, menos 12t. Passo o 12 para o outro lado, ó. 12t é igual a 60, depois t igual a 60 dividido por 12, t igual a 5 horas. Então, demora 5 horas para ele sair da posição 60 e chegar na posição 0. Né? Essa que é a ideia, tá bom? Essa questão aqui também costuma cair. Também não é uma questão assim, nunca caiu na vida, né? É uma questão que costuma cair.
É aquela questão do encontro, né? Dois móveis percorrem a mesma trajetória e seus espaços são medidos a partir do marco escolhido, né, na trajetória. Então tem uma posição sempre, um marco inicial, de onde a gente vai fazer as medidas, né? A partir dele é que a gente faz as medidas. Nessas funções, T é o tempo em horas e SA e SB são os espaços em quilômetros. Então é tempo em hora, espaço em quilômetro, velocidade em quilômetro por hora. Determine o instante e a posição do encontro, tá? Então, primeiro, né, vamos determinar o instante, né? Para ver o encontro, a gente tem que estar na mesma posição e ao mesmo tempo, né? Então, o que é? Como é que eu escrevo na física que esses móveis estão na mesma posição? Eu vou escrever assim, ó. O SA é a posição do A ao longo do tempo e o SB é a posição do B ao longo do tempo. Então, quando que eles vão estar na mesma posição? Quando o SA for igual ao SB. Mas quem que é o SA, pessoal? É 30 menos 80T. E quem que é o SB? É 10 mais 20T. Então, o que que eu poderia fazer? Poderia isolar os T's, né? Então, 30 menos 10 é igual a 20T mais 80T. E achar que 20 é igual a 100T. Aí, a dar que T é igual a 20 dividido por 100. Então, T é igual a 1/5 de hora. Se você quiser transformar para minutos, aí você multiplica por 60, daria o equivalente a 12 minutos. Então demora 12 minutos para esses caras aí se encontrarem. Ou 1/5 de hora. Tudo bem? Beleza? Então é isso, galera. Esse é o instante do encontro. E depois a posição. Qual é a posição do encontro? A gente determinou quanto tempo demora para eles se encontrarem. Agora, em que posição eles vão estar? Aí você pode usar tanto a posição do A quanto a posição do B, porque eles vão estar no mesmo lugar, não é verdade? Parece que a posição do B está mais fácil de usar, porque não tem número negativo, ó. 10 mais 20T. Qual que é o instante do encontro? É o tempo igual a 1/5 de hora. Ah, professor, mas não era 12 minutos? Tá bom, 12 minutos é a resposta que eu dei para simplificar, né, o nosso problema. Mas assim, os tempos aqui, eles estão em horas, ó. O tempo é em horas. Então, toda vez que eu usar o tempo na fórmula, eu tenho que usar em horas, tá? O t igual a 12 minutos é uma coisa que a gente faz para simplificar o nosso entendimento com relação ao problema, né? Porque se você falar 1/5 de hora, não é uma coisa muito usual para a gente, tá bom? Então, qual que é a posição do móvel B nesse instante 1/5 de hora? Então, vai ser a posição 20 mais, aliás, 20 vezes 1/5. Simplifica o 20 com 5, ó. Aí vai ficar 10 mais 4. A posição do móvel B vai ser a posição 14 km. Então, essa é a posição do encontro deles. Se você quiser testar, pode usar o SA para você fazer a conta. E você vai ver que vai dar a mesma posição, 14 km, né? Eles vão ter que se encontrar na mesma posição. Belezura? Então, vamos para o próximo correndo. Vamos lá. Duas pequenas esferas, A e B, percorrem uma mesma trajetória retilínea, com movimentos uniformes e velocidades escalares 8 metros por segundo e 6 metros por segundo, respectivamente. No instante t igual a zero, as esferas estão posicionadas conforme a figura abaixo. Determine em que instantes a distância entre as esferas é de 4 metros, tá? Então, pessoal, vocês veem que a esfera A está com velocidade 8 e a esfera B está com velocidade 4. A esfera A que está atrás tem que estar mais rápida para poder encontrar a B. Então, qual vai ser a primeira vez que ela vai encontrar a B? Quando essa distância diminuir de 10 para 4, tá? Então, o primeiro momento em que ela encontra B, a velocidade dela é constante, ó. Essa aqui é a nossa esferinha A e essa aqui é a nossa esferinha B, tá? Esse aqui, ó, é a posição da A, esse aqui é a posição da esfera B, e eu sei que a diferença entre elas, ó, dá 4 metros. Essa diferença de potencial essa diferença de posição equivale a 4 metros. Então, para fazer, né, a posição, o espaço entre eles, eu sempre faço final menos inicial, não é? Beleza? Então, para saber a distância entre dois pontos, eu sempre faço o maior menos o menor. Então, a posição do B menos a posição do A teria que ser igual a 4 metros, ó. Teria que ser igual a 4. Fechou?
mas quem que é a posição do B? Né? Aí você pode montar as fórmulas para a posição do A e a posição do B. Se você disser que o A está saindo da posição inicial 0, no seu movimento lá no começo, o B vai estar saindo da posição 10. Fechou? O B vai estar saindo da posição 10. Então esse aqui é o espaço inicial do A e esse aqui é o espaço inicial da esfera B. Então como é que eu faço a fórmula para o A? É a fórmula do sorvete, ó. SA é igual à posição inicial do A mais a velocidade do A vezes o tempo. Então, SA é igual a 0 mais 8t. Então, basicamente, a posição do A é medida a partir dessa fórmula aqui, 8t. A posição do B é igual à posição inicial do B mais a velocidade do B vezes o tempo. É a fórmula do sorvete isso aqui, pessoal. Tá? S é igual a S0 mais VT. Qual que é a posição inicial do B? Aí eu considerei que o A está saindo do zero. Como o B está 10 metros na frente, né? O B está saindo da posição inicial 10. Mais a velocidade do B, que é 4, vezes o tempo. Então, essa é a fórmula do SB. Quando eu fizer SB menos SA, então vai ficar assim, ó. 10 mais 4T, que é o SB, menos o SA, que é o 8T, é igual a 4. Então, vai ficar assim, ó. 4T menos 8T é igual a 4 menos 10. E aí eu vou ficar com menos 4t, ó, menos 4t igual a menos 6. Quando eu dividisse, né, ia ficar t igual a menos 6 dividido por menos 4, que dá 1,5 positivo, ó. Então, a primeira vez em que eles vão se encontrar é o tempo igual a 1,5 segundos. Beleza? Essa é a primeira posição do encontro. Qual que é a segunda posição que eles vão se encontrar? Não. Esse é um instante em que a distância entre eles vai ser 4 metros pela primeira vez. E quando que a distância entre eles vai ser 4 metros pela segunda vez? Aí o A vai começar a aproximar do B, né, porque ele vai alcançar o B, aí a distância vai diminuindo, eles vão se encontrar e depois o A vai passar do B. Então a distância entre eles vai ser 4 metros depois, quando o A estiver lá na frente. Aí é quando o A estiver na frente do corpo B, né? Aí essa aqui é a posição do B, essa aqui é a posição do A, e de novo vai haver uma diferença de 4 metros de distância entre eles. Só que agora, né, quando eu fizer o maior menos o menor, a conta vai ficar a seguinte, ó, SA menos SB, e não SB menos SA como era antes, é igual a 4. Aí quem que é a posição do A? 8t. Quem que é a posição do B? Agora eu substituo entre parênteses, porque o B é uma expressão, tá? Ó, 10 mais 4t é igual a quem? É igual a 4. Então ia ficar assim, ó, 8t menos 10 menos 4t é igual a 4. Aí vai ficar 8t menos 4t é igual a 4 mais 10, né? Quanto que vai dar 8t menos 4t? Vai dar 4t, né? E 4 mais 10 vai dar 14. Aí você divide 14 por 4. Vai dar um tempo igual a 3,5 segundos. Então esse é o próximo instante, né? Foi no instante 1,5, quando A ainda estava atrás do B. E depois foi no instante 3,5, depois que o A ultrapassou o B. A distância entre eles voltou a ser 4 metros, tá bom? Eu acho que talvez um exercício desse ajude a gente a pensar, tá? Não sei se vai cair, mas ajuda a pensar. Outro exercício onde o cara de trás está mais rápido que o cara da frente. Então vai ter um encontro entre eles, né? Beleza? Duas esferas se movem em linha reta e com velocidades constantes ao longo de uma régua centimetrada. Na figura abaixo estão indicadas as velocidades das esferas e as posições que ocupavam no certo instante. Então olha a posição inicial, ó, desse cara aqui, ó. Eu vou chamar esse cara aqui de A e esse cara aqui de B. Olha a posição inicial do A aqui, ó. Isso aqui é a posição inicial do A. E olha a posição inicial do B aqui, ó. 14 centímetros, certo? Beleza? E a velocidade está em centímetros por segundo. Tá? Então as esferas irão colidir na posição correspondente a
Sempre que tem esse negócio de encontro ou de colisão, né, os dois vão estar na mesma posição. Então a gente vai fazer sempre pela fórmula do SA e o SB. O SA está saindo de que posição inicial? Está saindo da posição inicial 10. E depois está indo com velocidade de 5 metros por segundo. Então vai ficar S é igual a S0 mais VT. Então vai ficar 5T. O cara da posição B, ele está saindo um pouquinho mais à frente da posição 14, só que ele está indo mais lento, né? Ele está indo só com 3 metros por segundo. Então, primeiro eu teria que calcular o instante, né, de tempo em que eles se encontram, qual que é o instante onde eles se encontram, e depois para achar a posição. Né? Como é que eu acho o instante, né, do encontro? Então, para ter um encontro, eles têm que estar na mesma posição e ao mesmo tempo. E eu digo que eles estão na mesma posição, né, dessa maneira. A posição do A tem que ser igual à posição do B. É assim que eles colidem, né? Tem que estar na mesma posição ao mesmo tempo, bater um no outro. Então, ficaria assim, ó, 10 mais 5T é igual a 14 mais 3T. Aí daria aqui, ó, 5T menos 3T é igual a 14 menos 10. Aí vai ficar assim, ó, com 2T, que 5 menos 3 é 2, é igual a 14 menos 10, 4. Então, meu tempo é igual a quantos segundos? 2 segundos após o início desse movimento, eles vão colidir. Né? Agora, em que posição, professor? Agora, vamos ver a posição. A posição eu posso analisar tanto pelo A quanto pelo B. Agora, eu vou escolher o A para fazer. Né? Eles vão estar na mesma posição, então vai dar o mesmo resultado. Então, a posição do A é igual a 10 mais 5T para um tempo igual a 2 segundos, que é o tempo do encontro. Então, a posição do A vai ficar 10 mais 5 vezes 2. A posição do A é igual a 10 mais 10. Então, a posição do móvel A vai ser igual à posição 20 centímetros, né? Beleza? Então, essa aqui daria a letra D. Fechou, galera? Eu não falei muito sobre velocidade relativa, então vou falar rapidinho aqui como é que funciona, tá? Então é o seguinte, ó, velocidade de sentidos contrários, né? Eu posso estar em sentidos contrários quando eu estou me aproximando, né? Que é esse caso aqui, ou eu posso estar em sentido contrário quando eu estou me afastando. De qualquer maneira, né? A velocidade de aproximação ou a velocidade de afastamento entre os corpos é dada através da soma das velocidades dos dois corpos. Então, por exemplo, o A está vindo com velocidade de 10 metros por segundo e o B está vindo no sentido contrário com velocidade de 8. Então, essas velocidades aqui se somam, né? Um vindo ao encontro do outro, esse encontro acontece de maneira mais rápida, porque essas velocidades se somam, né? 10 mais 8, 18. Da mesma maneira, né? Quando eles estão se afastando, né? Esse cara está indo para a esquerda com 10, esse cara está indo para a direita com 8, né? Então, é como se eles estivessem se afastando com velocidade de 18 metros por segundo, né? Beleza? Os dois sentidos favorecem o afastamento. Tudo bem? Agora, aproximação quando eles estão no mesmo sentido, tá? Aproximação quando eles estão no mesmo sentido. Aí a velocidade relativa entre eles sempre vai ser a maior menos a menor, tá? A maior menos a menor. Beleza? Então, eu posso pensar o seguinte, ó. Esse cara aqui está vindo com 10 metros por segundo para a direita e esse cara está andando com 8 metros por segundo para a direita. Mas a velocidade relativa entre eles é 2. É como se o A estivesse se aproximando do B com uma velocidade de 2 metros por segundo a menos, apenas, porque é a diferença de velocidade entre eles, tá? Agora, se o B tivesse parado, aí sim o A ia estar chegando na direção dele com 10 metros por segundo. Mas como o B está em movimento, aí eu tenho que descontar a velocidade do B. E é a mesma coisa quando está afastando, né? Tem um mais rápido e um mais devagar. Então o B está ficando para trás, porque ele é mais devagar, e o A está abrindo caminho, né? Qual que é a velocidade com que o A se afasta do B? Aí é a diferença de velocidade entre o A e o B. Aí é só você fazer a diferença VA menos VB. Você pode sempre fazer assim, né? Quando eles estão em sentidos contrários, eu vou somar. E quando eles estão no mesmo sentido, eu sempre vou fazer o maior menos o menor. Nesse caso, nas duas, a gente fez 10 menos 8. Beleza? Tranquilo? Então é isso. Vamos fazer uns negócios de matemática aqui? Vou fazer uma dízima periódica, mais um exercício com vocês. E aí já termina o vídeo. Só isso aí, tá?
Como é que eu faço para transformar dízima em fração geratriz? Dízima em fração geratriz. Primeira coisa que você vai fazer é chamar de x a sua dízima periódica. Ó. 3,2, 5, 5, 5 e assim por diante. E aí, o que eu vou fazer, professor? Aí você vai ter que analisar o seguinte, ó. A minha dízima, ela tem um período, que é o 5, que é o número que sempre repete. E entre a vírgula e o período tem um número aqui que meio que atrapalha, que a gente chama de anteperíodo, tá? Então, antes de começar a repetição, né? Essa não está começando direto depois da vírgula. Antes de começar a repetição, tem um anteperíodo. Tem o período e o cara que vem antes, que é o anteperíodo. O que a gente vai fazer, né? A gente vai precisar mover essa vírgula a primeira vez lá para trás do período e a segunda vez aqui para trás do anteperíodo. Para mover ela lá para trás do período, eu teria que andar uma, duas casas decimais. Então, eu teria que multiplicar por 100. E para mover ela, né, para depois do anteperíodo, aí eu teria que mover essa vírgula uma casa decimal só. Então, teria que multiplicar ela apenas por 10, né? Por quê, professor? Para eu poder fazer a subtração entre as duas equações e eliminar a parte decimal da dízima periódica. Então, vamos lá. Vamos fazer isso. A primeira vez, quando eu multiplicar por 100, vai ficar 100 vezes x. Quando eu multiplico uma equação, eu multiplico os dois lados da equação. 100 vezes x, 100x e 100 vezes esse número aqui, né? 3,2555 vai dar 325. Então, daria aqui, ó, 325,555 e infinito. Quando eu multiplicar por 10, vai virar 32, né, pessoal? Tá? 10 vezes x, 10x e 10 vezes 3,2 vai dar 32,555 e continua. E aí o que acontece? Essa parte da dízima aqui, ela acaba toda indo embora, ó, né? É esse o objetivo de fazer essa subtração, é eliminar a parte da dízima periódica. Quando você fizer 100x menos 10x, vai dar 90x. E 325 menos 32 vai fazer 5 menos 2, 3. E 32 menos 3 vai dar 29. E aí você passa o 90 dividindo, ó. Então, sua fração geratriz vai dar 293 dividido por 90, tá? 293 dividido por 90. Essa é a sua dízima periódica, tá bom? Aqui, o seu período é 3 e o seu anteperíodo é 12. Quer dizer que, para mover a vírgula até o período a primeira vez, eu teria que multiplicar por 1000, porque são 3 casas decimais. Então, eu teria que multiplicar por 1000. E a segunda vez, para mover ela até o anteperíodo, que é o 12, eu teria que caminhar 2 casas decimais. Aí a multiplicação seria por 100. Então, a primeira vez que eu vou multiplicar por 1000, ó, 2,12, 3, 3, 3 e assim vai. Eu vou lá andar 3 casas decimais, ó, 1, 2, 3. Vai virar 2123. Então, vai ficar assim, ó, 1000x é igual a 2123,333 e continua, tá? Quando eu multiplicar por 100, ela vem aqui atrás do 12, ó. Vai virar 212. Então, ficaria assim, ó, 100x é igual a 212,333. E aí você faz a subtração. Na hora de subtrair, vai eliminar a parte da dízima. Vai fazer 3 menos 2, 1. 2 menos 1, 1. E 21 menos 2, 19. E aqui vai ficar 1000 menos 100, 900. 900x. Então, x é igual a 1911 dividido por 900. Fechou? Depois faz a divisão aí para ver se realmente deu certo. E essa aqui é uma questão que muita gente ficou em dúvida, né? Então eu vou fazer de novo para vocês, ó. Na reta numérica indicada a seguir, todos os pontos marcados estão igualmente espaçados. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 divisões, né? Sendo assim, a soma do numerador com o denominador da fração irredutível que representa x é igual a... Se eu soubesse de quanto em quanto está andando o meu pontinho aqui, de quanto em quanto,
eu poderia somar 3 sétimos com esse valor para chegar até o x. Mas como é que eu consigo descobrir o tamanho desse pedaço para eu somar com 3 sétimos? Eu poderia pegar o tamanho total, ó, a distância total, né? E como é que eu descubro a distância entre esses dois pontos? Fazendo o maior menos o menor, ó. É 4 sétimos menos 3 sétimos. Isso aqui dá um total de 1 sétimo. E depois eu vejo que esse 1 sétimo aqui, ó, que é esse tamanho total, está dividido em uma parte, 2, 3, 4 partes. Ele está dividido em 4 partes. Se eu quero saber quanto é cada um desses pedacinhos aqui, então é só pegar esse pedaço aqui, 1 sétimo, e dividir por 4, né? Está dividido em 4 partes. Então, como é que eu faria 1 sétimo dividido por 4? É conservar a primeira, que é 1 sétimo, e multiplicar pelo inverso do segundo, que é 1 quarto. Então, eu teria o equivalente a 1/28. Esse é o tamanho desse pedaço aqui, ó, 1/28. Então, para eu saber quanto é o x é o 3 sétimos mais 1/28. Isso que é o x. Beleza? Quando você fizer o MMC, entre 7 e 28 vai dar 28. 28 dividido por 7 é 4. E 4 vezes 3 é 12. 28 dividido por 28 é 1. E 1 vezes 1 é 1. Então, você teria 13/28. Quanto que dá a soma do numerador com o denominador? Aí 13 mais 28, se não me engano, vai dar 41, né? Aí você vai lá e marca o 41. Fechou, galera? Acho que esse é o último exercício. Boa sorte para vocês e até segundona.